Olá, um bom dia a todos, espero que estejam bem. Mais uma gravação relativamente ao livro que estamos a estudar, ao livro de Daniel. E hoje vamos começar por ler já na nossa Bíblia, no capítulo 1 de Daniel. Vamos reler novamente o que é que aconteceu então aos 4 jovens que foram levados cativos de Israel, certamente de Jerusalém, do povo de Israel. Certamente foram mais do que 4 jovens. A Bíblia, no entanto, refere estes 4 príncipes que foram levados cativos com alguma relevância. E, aliás, o próprio Daniel é o autor do livro que tem o seu nome, portanto, é normal que seja focado nos acontecimentos que giram à volta dele e dos seus 3 amigos que com ele foram levados cativos. E vamos ver então os desafios logo iniciais que foram colocados então sobre estes 4 amigos, Daniel e mais os seus outros 3 companheiros. Vamos verificar 3 desafios que lhe foram colocados, um deles relativamente à alimentação que eles deviam ter. Segundo, foram-lhe mudados também os nomes deles iniciais. Os nomes deles, todos eles apontavam para o Deus de Israel, e os nomes foram então mudados para nomes de ídolos, já também de certa forma para que eles pudessem começar a integrar na cultura e na prática da Babilónia. E vamos verificar então o que é que aconteceu relativamente a esta situação, como é que eles agiram e como é que foi o seu comportamento. Vamos então ler aqui no livro de Daniel, no capítulo 1. E vamos até ler aqui no capítulo 1, no versículo, começando no versículo 3. Disse o rei a Aspenés, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e que se lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, portanto, do povo da Babilónia. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Como vemos aqui, então, relativamente ao livro, relativamente ao primeiro desafio que lhes foi imposto, que foi relativamente à comida que eles haviam de ter, e este período preparatório em que eles iriam estar durante 3 anos a aprender a cultura dos caldeus, os costumes dos caldeus, o próprio nome deles foi mudado, como já referimos. Era um teste para saber se eles estavam aptos a servir no palácio do rei e a estar de acordo com a cultura deles. No entanto, nesta mesa em que havia finas iguarias, e imaginemos uma mesa de um rei, havia de tudo para comer, havia certamente alimentos que Daniel não costumava comer. E aqui, quando estamos a falar de alimentos que Daniel não costumava comer, estamos a falar de alimentos impróprios, alimentos que a própria Bíblia considera como imundos, alimentos que não são de tudo os mais saudáveis para a nossa dieta e que, de certo modo, estão até provados pela ciência como alimentos não saudáveis. E estes alimentos nós iremos ver amanhã que tipo de alimentos é que seriam. Eles estão descritos no livro de Levítico, no capítulo 11,
também em Provérbios, no capítulo 20. Amanhã iremos ver com mais pormenor relativamente a estes alimentos. Para além desta situação dos alimentos não serem próprios para consumo, de acordo com os princípios que o povo de Deus seguia, havia também bebidas alcoólicas que Deus também tinha dado a indicação que não era para serem consumidas. Desta forma, temos também uma outra situação, é que a maior parte destes alimentos eram sacrificados e oferecidos aos ídolos, o que ia também contra a vontade de Deus, que se comessem alimentos sacrificados aos ídolos, não pela importância que esse sacrifício pudesse ter, mas pelo significado que aqueles que o comiam pudessem entender quando o faziam. No entanto, Daniel manteve-se firme e reparem que a Bíblia diz-nos que Deus permitiu que o chefe dos eunucos de certa forma cedesse ao pedido de Daniel, porque ele achou graça aos olhos de Deus, ou seja, o próprio Deus interviu para que esta situação acontecesse. Agora, às vezes, a minha pergunta é certamente que temos aqui uma situação que não era considerada muito própria para eles, porque tinha alimentos que eram certamente imundos, mas também tinha alimentos que, apesar de não serem imundos, eram certamente alimentos que o povo de Israel podia comer. Certamente que tinha uma boa picanha também, que tinha um bom frango assado, ou um bom peixinho. Tinha outros alimentos que nesta mesa também, que certamente, de acordo com o livro de Levítico 11, até são permitidos comer. No entanto, Daniel não quis comer nada destes alimentos, nenhum destes alimentos. E amanhã vamos ver qual foi a dieta que Daniel optou então por fazer perante esta nova realidade num país distante. Entretanto, espero que estejam todos bem e que tenham um bom dia. É o meu desejo.